Feche os teus olhos, meu irmão. Nós te adoramos nessa noite, Pai. Nós te exaltamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Porque o Senhor é Deus e está acima de todas as coisas. O Senhor é Deus e conhece todas as coisas. O Senhor é Deus e conhece os nossos corações. Conhece o coração da tua igreja, o coração dos teus filhos. Ah, Pai, e nesta hora, Senhor, nós vamos meditar um pouco na sua palavra. E queremos, Senhor, que o Senhor tome o primeiro lugar. O primeiro lugar. Que o teu Espírito Santo tome o primeiro lugar. Deus, não permita, Senhor, não permita nada de que o homem tenha qualquer influência naquilo que o Senhor for falar nesta noite. Porque, Senhor, nós dependemos tão somente de Ti, tão somente da Tua graça, da Tua misericórdia. Nós dependemos tão somente do Teu amor para com as nossas vidas, Pai. E nós Te damos graça, Senhor, nesta noite. E pedimos que o Teu Espírito Santo esteja verdadeiramente tomando conta dos nossos corações, das nossas vidas, da nossa mente, ó Pai. Ó Deus, traz toda a mente cativa a Tua palavra nesta hora, para que saiamos daqui edificados, Senhor, através dela, para que a palavra do Senhor venha nos edificar nesta noite, venha ressuscitar os mortos, Pai. Ah, Deus, venha trazer saúde, Senhor, àqueles que estão enfermos, mas, Pai, venha fazer milagres nas nossas vidas, mesmo milagres, Senhor, que não sejam vistos, mas milagres, Senhor, que sejam, Senhor, através do tempo, Senhor, percebidos na Tua igreja. Pai, em nome de Jesus nós oramos nessa noite, amém, amém e amém. Pode assentar, meu irmão, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém, irmãos? Tá bom. Abra sua Bíblia comigo, lá em Êxodo, capítulo 32, nós vamos estar lendo um pouco desse texto, que é o que o Senhor tem colocado no meu coração, para a gente falar alguma coisa nessa noite. Êxodo, capítulo 32, a partir do versículo 1, nós vamos estar lendo essa passagem muito interessante. Eu gostaria que você estivesse bem atento àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. E eu sei que o Senhor tem, porque o nosso Deus, Ele não é um Deus mudo, né? Amém? Não é um Deus mudo. Ele é um Deus que fala. O nosso Deus, Ele fala através de pessoas. E no caso, essas pessoas somos nós. Amém? Então nós devemos estar aí, totalmente preparados para aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações nessa noite. E eu tenho certeza que o Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Tem umas coisas que passam na minha cabeça, né? Não tenho como não falar. Quando eu vejo meus ex-alunos aqui, né? Eu fico feliz. Tem uns quantos por aí, né? Mas o primeiro que eu vi agora, pus os olhos assim, eu vi, né? E eu fico feliz mesmo. Você está aqui, Gustavo? Deus abençoe. Amém? E os demais que estão aí também, né? Mas o Gustavo é o primeiro que eu vi essa noite. Amém, queridos? Diz assim a Bíblia: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhes disse: levanta-te, faz-nos um Deus que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses,
que te tiraram da terra do Egito. Presta atenção nisso aqui, irmãos. São esses os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizesse sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tendo visto esse povo, e eis que o povo é de dura cerviz, agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e os consuma, e de ti farei uma grande nação. Até que a continuidade desse texto, depois Moisés, diante dessa palavra, do versículo 10, quando o Senhor falou assim para Moisés: Moisés, olha, deixa eu exterminar com esse povo. Lá na frente Moisés fala, suplicou a Deus, pedindo pela misericórdia de Deus, para que não fosse extinto o povo. Mas o que eu quero falar nessa noite é a respeito de uma coisa que nós temos pouco, como seres humanos, nesses últimos dias, ou esses últimos anos. Tem passado por nós muitas vezes as coisas muito agilmente, devido ao número de informações que nós temos diariamente. Nós temos informações diárias, milhares e milhões de informações. Se você quiser, você tira informações de todo tipo, de todo jeito, devido à pressa que se dá através de algumas pessoas para determinados assuntos que não são tão importantes quanto deveria ser, mas se conecta, a elas uma pressa de que você precisa fazer algo urgentemente. Então, nós temos visto nesses últimos anos o ser humano como um todo, ele tentando apressar determinadas coisas, tentando fazer com que determinadas coisas aconteçam de uma forma muito rápida, até mesmo. E eu gostaria de fazer uma pergunta nessa noite para você. Você sabe que eu sou cheio de perguntas, E a pergunta que eu tenho para você nessa noite: paciência. Paciência. Você tem paciência? A pergunta do meu coração, certamente do Espírito Santo, que fez através dele, e fez para mim, é lógico, em primeiro lugar, fez para mim a pergunta, e eu estou transmitindo para a igreja nessa noite. O grande desafio das nossas vidas é nós sabermos esperar para agir, e o grande desafio também é saber quando esperar. Quando esperar. Às vezes nós agimos fora do tempo, e às vezes também nós esperamos, mas não esperando. Os irmãos estão entendendo? Esperamos impacientemente. Mas nessa noite nós queremos que você entenda que eu quero que você entenda, e o Espírito Santo quer que você entenda, que o esperar em Deus é aceitar determinadas circunstâncias de Deus para as nossas vidas. É esperar determinadas circunstâncias em termos de direção de Deus para nós, em termos de correção de Deus para nós, porque Deus nos corrige. Amém, irmãos? Poucos falaram amém, Mas vamos continuar. Em termos de correção de Deus para nós, em termos de permissão de Deus para nós,
aquela vontade permissiva de Deus para as nossas vidas, então nós temos pouca paciência para entender isso. E o pastor Ismael, ele já falou-se uma coisa aqui que me chamou muita atenção, quando ele falou, Deus tem um propósito na sua vida. E o propósito de Deus, para as nossas vidas, e o propósito de Deus para a eternidade, inclui eu e você. Amém? Inclui eu e você. O propósito de Deus para a eternidade inclui eu e você. E é por isso que, de alguma forma, esse não saber esperar em Deus, traz algumas consequências. E é por isso que, de alguma forma, esse não saber o tempo certo de Deus, a vontade permissiva de Deus para as nossas vidas, elas trazem algumas consequências para o ser humano. E para a igreja não é diferente. Para nós, como igreja, eu e você como igreja, não é diferente. Tem pessoas que são eufóricas. Você deve conhecer alguém assim, né? Totalmente eufóricos. Deus fala hoje alguma coisa, hoje mesmo tem que acontecer. Tem pessoas que são extremamente, eu não consigo definir bem aqui, mas que não tem uma certa definição do que é esperar. Ele não consegue definir isso, esperar em Deus. Mas nessa noite o Senhor quer tratar conosco a respeito dessa espera, que nós temos que ter no Senhor, porque essa espera nós temos que ter sim. Muitas vezes você pode dizer assim, mas está demorando muito, e eu posso afirmar para você que não está demorando, porque a vontade permissiva de Deus, porque a vontade diretiva de Deus, ela inclui, de repente, essa espera. Lembrando que o nosso plano, não seria bem plano, né? Não gosto da palavra, mas, voltando, a nossa situação na terra é mais ou menos assim. Nós vivemos 70, 80 anos, e a Bíblia fala que o passar disso é cansado em enfado e canseira, e por aí vai, o salmista fala sobre isso. E nós não temos noção da eternidade. Porque a nossa vida é contada, dia após dia, de ano após ano, mês após mês, é contada, nós não temos noção da eternidade. A eternidade para nós é uma coisa assim que a nossa mente, ela não consegue definir. E é por isso que muitas vezes nós não conseguimos esperar esse mover de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor colocou no meu coração, e eu vou contar esse testemunho de novo. Eu falei para Deus, enquanto eu viver, eu vou contar esse testemunho. E mesmo que você já tenha ouvido 10 vezes, não tem problema, mas tem gente aqui que não ouviu nenhuma, eu sei. Há alguns anos atrás, nosso primeiro filho, o Senhor, através de uma palavra profética, o Senhor falou assim, olha, ele vai morrer. Aí, tanto eu quanto a Elaine ficamos esperando por isso. Durante 16 anos. Mas 16 anos depois, aconteceu. Ele morreu e o Senhor ressuscitou. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Senhor ressuscitou. Quer dizer, então, que houve sim a morte a princípio, e depois o Senhor tornou a dar vida a ele. Mas é um testemunho longo, depois... O que eu quero que os irmãos entendam foram 16 anos, do momento de uma palavra até o cumprimento dela, 16 anos. Por outro lado, nós já tivemos palavra sobre as nossas vidas,
Um dia uma irmã chegou assim e falou: irmão Alcindo, você vai mudar de casa? Eu falei: não, não vou não. Eu sou doido, estou bem aqui, por que eu vou querer mudar de casa? Não, você vai mudar. Eu falei: não, não, irmão, não, o Senhor está falando que você vai mudar. Aí já mudou a conversa. Aí, em 30 dias, saí do Rondônia, estava no Paraná, desculpa, saí do Paraná, estava em Rondônia em 30 dias. 30 dias. Essas coisas, irmãos. Ontem, sexta, sábado. Ontem era sábado, né? Sábado, eu estava conversando com o irmão e falando com ele a respeito de algumas coisas que Deus faz assim rapidamente. E algumas coisas que Deus demora um tempo. Tem alguns irmãos, algumas pessoas dentro da igreja, que você olha para ela hoje e você olha assim: puxa, será que vai vingar? Dali 2 anos, você olha para ela de novo assim e você pensa: meu Deus, do tanto que Deus fez na vida daquela pessoa, do tanto que Deus agiu na vida daquela pessoa, de tanto que Deus transformou, do tanto que Deus mudou circunstâncias, mudou tudo na vida da pessoa. E tem situações assim, em que Deus age rapidamente, e tem situações onde Deus, ele demora um tempo, e esse tempo não passa, e às vezes você nem lembra mais do que Deus tinha prometido para você, mas a palavra se cumpre em determinado momento. Amados, nessa noite, o que eu quero que você entenda, que nós temos uns quantos exemplos de pessoas que não souberam esperar em Deus, e tiveram consequências sérias por não esperar em Deus. Saul foi um grande exemplo de que não esperou em Deus. O Senhor falou assim para ele: espera Samuel, para que Samuel venha sacrificar, e depois disso, então, vocês vão contra os filisteus. O que Saul fez no 7º dia? Era esperar 7 dias. O que Saul fez? No 7º dia, eu acredito que Saul era aquele cara assim, né? Não veio no 7º dia, de madrugada ele foi lá e sacrificou. Eu não vi horário na Bíblia não, né? Mas mais ou menos por aí. Ele chegou lá e falou: não, Samuel não chegou, eu vou sacrificar, porque eu preciso ir contra os filisteus, eu preciso tomar alguma atitude como líder. E Deus tinha falado para ele: não faça isso. Não tome essa decisão, não faça isso, porque isso vai trazer consequências para você. E Saul foi lá e sacrificou uma coisa que não deveria fazer, não estava como rei de Israel, não estava sobre a alçada dele, não estava sobre a competência dele de se fazer aquilo, e ele acabou fazendo. Trouxe consequências sérias, perdeu o trono, exatamente naquela hora. Samuel chegou e falou para ele: olha, você acaba de perder o seu trono por causa de uma atitude errada. E aí vem então Saul e faz isso, porque ele estava ansioso, não estava conseguindo esperar em Deus. A ansiedade do coração dele era terrível, porque ele queria ser algo que ele não deveria ser. Amados, quando olho para essa passagem, eu fico pensando, tem coisas que nós não devemos fazer, e o Senhor fala assim: não faça isso, não faça. Eu falei que Deus tem a paciência corretiva aqui, né? E o Senhor está falando para você nessa noite: não faça determinadas coisas, não erre, não peque, não faça determinadas coisas, que essas coisas vão te trazer consequências, de repente, para o resto da vida. E o Senhor fala conosco o tempo todo, dessa forma. Trouxe consequências sérias para a vida de Saul. E o Senhor deixou bem claro para ele, deixou bem claro para Saul que quem deveria fazer o holocausto era Samuel. E ele não fez. E ele não obedeceu. Tem algumas coisas, irmãos, que Deus deixa bem claro para nós. Só eu sou assim? Deus deixa bem claro, né? É como, está assim,
patente aos nossos olhos. Claro como meio-dia. E aí você vai lá e faz exatamente ao contrário daquilo que o Senhor pediu para você fazer. Gera consequência sobre as nossas vidas, gera consequência sobre a sua vida, gera consequência sobre nós, gera consequência no trabalho, gera consequência na família, gera consequência nos filhos, sobre os netos, sobre quem quiser o irmão imaginar aqui, gera consequências econômicas. Às vezes o Senhor fala assim, meu filho, não faz isso, que isso vai te trazer um prejuízo enorme. Você vai lá, mesmo ouvindo a voz de Deus, você vai lá e faz da forma como você acha que deve ser feito. Gera uma consequência econômica terrível e depois se corre aos pés do Senhor para que o Senhor tenha misericórdia. Precisamos ter cuidado com isso. O Senhor tem nos alertado nesses últimos dias, para nós esperar no Senhor, sem desesperar. O desespero, ele traz consequências terríveis para as pessoas. E isso, muitas vezes, tem trazido consequências para o ser humano. O Senhor colocou outra passagem interessante na minha mente. Quando nós olhamos lá para Josué e Jericó. O Senhor vai lá e fala, olha para Josué, olha, dá 7 voltas sobre Jericó. E na 7ª volta, as muralhas de Jericó vão cair. O Senhor foi enfático com eles. É 7 voltas, não é 6,5. Não é 5. São 7 voltas. Eu imagino, irmãos, que na 6ª volta já tinha gente lá. Não vai dar em nada isso daqui. Eu imagino que na 6ª volta já tinha alguém lá falando assim para Josué, olha, felizmente, meu filho, eu não vi nenhum barulho aqui. Eu não vi nada, eu não vi nenhuma rachadura nas muralhas. As muralhas eram enormes. Eu não vi nada ainda até agora, está tudo intacto, está tudo conforme foi feito. Amados, as muralhas só caíram na 7ª volta. Amém? Elas não caíram na 6ª volta. Elas caíram na 7ª volta. E aí os desesperados lá, que com certeza tinha os desesperados lá juntamente com Josué, eles ficaram pensando, puxa, mas Josué tinha razão. Mas até chegar a esse momento de você entender a vontade permissiva de Deus para a sua vida, aquela vontade assim que vem de Deus para a sua vida, é uma coisa que você precisa experimentar. Experimentar. Por quê? Porque é uma coisa, irmãos, tão saudável para a vida da igreja. É uma coisa assim tão boa para a vida da igreja. Que eu não falo que nós não vamos errar nunca, mas a nossa porcentagem de erro, ela vai cair aí, 99%. Quando nós conseguimos esperar essa vontade permissiva de Deus sobre as nossas vidas, ela vai diminuir sim, os erros nossos vão diminuir. E quando eu falo erros, irmãos, é em todos os aspectos da vida. Quando eu falo erro, é no aspecto de família, é no aspecto econômico, é no aspecto lá da sua empresa, é no aspecto de onde você gerencia isso. É nesse momento. E quando eu falo em errar, eu estou falando também no pecado, porque nós pecamos. O pastor tem falado aqui sobre a questão do pecado, que nós somos pecadores arrependidos. Sim, nós somos pecadores arrependidos. Mas eu quero que você entenda uma coisa também, irmãos. E é importante a gente entender isso. Que mesmo que nós sejamos pecadores arrependidos, nós precisamos ter em mente que quanto menos nós errarmos em termos de pecado diante de Deus, mais nós vamos nos aproximando do Senhor.
Quanto menos nós errarmos em termos de pecar, errar diante de Deus, pecado é errar o alvo, nós erramos o alvo. Quanto menos nós erramos o alvo, mais nós vamos nos aproximar do Senhor. Mais há a probabilidade de você se aproximar de Deus, de você ter Deus como verdadeiramente aquele que está dirigindo, orientando, mostrando a sua vida, aquele que dirige todos os aspectos da sua vida. Mas para isso, amados, nós temos que esperar no Senhor. As muralhas de Jericó vão cair, mas é na 7ª volta. Vocês estão entendendo? É na 7ª volta. O que nós temos visto nas igrejas por aí, algumas igrejas, na verdade, né, não são todas, nós temos visto algumas igrejas por aí que é tudo imediato. Pá, você dá, você recebe, amanhã você vai estar montado em um carro de última geração, amanhã você vai, enfim, a tua vida vai mudar do dia para a noite. Esquece isso, meu irmão. A vontade permissiva de Deus, ela requer da igreja paciência. Que você esteja dentro desse contexto. Esse ano o Senhor tem algo para nós. Esse ano o Senhor tem algo para a sua família. Esse ano o Senhor tem algo para a sua casa, eu sei. Mas não espere de jeito nenhum que de repente o Senhor vai mover o mundo para te dar determinadas coisas. Espere no Senhor. Ele pode mover o mundo, mas Ele quer que você também aprenda algumas coisas. Quando nós falamos em maturidade, quem participou aqui fugiu o termo aqui, Henrique? Me ajuda? É o Congresso sobre Maturidade, né? Oi? Conferência, era essa palavra que estava faltando. Obrigado, irmão. Quem participou aqui sobre a conferência sobre maturidade? Você entendeu perfeitamente aquilo? Você entendeu que o Senhor deixa você passar por determinadas coisas? O Senhor deixa nós passarmos por determinadas situações exatamente para que nós cresçamos? O Senhor permite determinadas coisas nas nossas vidas exatamente para que a gente cresça? Para que nós deixamos de ser meninos levados por todo vento de doutrina e cresçamos no Senhor? Você entende isso? Que nós precisamos crescer e crescendo, e esse crescimento, irmãos, demanda paciência. Esse crescimento demanda que você esteja na presença do Senhor. Quando nós falamos sobre maturidade, tem algumas pessoas que maturidade é urgente, é assim, do dia para a noite. Aquilo que eu falei anteriormente. Tem pessoas que você olha assim hoje, e daqui 2 anos você olha para ela de novo, você vê um crescimento extraordinário na vida da pessoa, é assim, assustador. Mas tem outros que o Senhor leva um determinado tempo para que isso venha acontecer. E de repente seja o teu caso, e de repente seja o meu caso. Mas é preciso que nós chegamos à estatura de varão perfeito. Nós vamos prosseguindo, nós vamos lutando. A igreja, amados, é exatamente isso. A igreja é para que você lute todos os dias. Lute todos os dias contra o pecado. Lute todos os dias contra a carne. Que a sua carne morra, que a sua carne desapareça. Mas que o Espírito de Deus, Ele esteja sempre pronto em agir nas nossas vidas. Mas esse é o objetivo da igreja. A morte da carne. Se nós não conseguirmos matar ela, se nós não conseguirmos enterrar ela, nós teremos problemas sérios na nossa vida espiritual. A morte da carne é necessária. Isso nós temos visto aqui, irmãos, 2, 3, 4, 5 anos, e o Senhor tem reiteradamente falado conosco, falado com a igreja,
que é preciso nós mortificarmos a carne todos os dias, é preciso nós matarmos a carne todos os dias, é preciso nós enterrarmos o velho homem todos os dias, para que a glória do Senhor, então, resplandeça sobre as nossas vidas. Conta uma ilustração, durante a Segunda Guerra Mundial, história, amém, irmãos? Os meus alunos. Durante a Segunda Guerra Mundial, tinha uma senhora, isso é verídico, tinha uma senhora que estava pagando o aluguel de uma casa na Alemanha e o dono da casa chegou e falou assim para ela, olha, eu preciso desta casa. E aí eles foram entrar em acordo, né? Afinal de contas, precisava da casa, logo, então, preciso entrar em um acordo para... E não teve acordo com o dono da casa. Não teve acordo que viesse a dizer assim, não, eu vou pagar tanto e você vai receber tanto e tal. Não teve esse acordo. A mulher acabou tendo que sair da casa. 2 dias depois que a mulher saiu da casa, a casa foi destruída. Isso significa que, se nós esperarmos um pouquinho na vontade de Deus, Deus vai estar sempre do nosso lado. Se nós esperarmos um pouquinho a vontade de Deus, aquela vontade permissiva de Deus, irmãos, e para isso é necessário sim que você esteja ligado, que você esteja, para que você possa ouvir a voz de Deus. Eu falei no início aqui, irmãos, que nós não servimos um Deus morto, um Deus que não fala, um Deus que está pregado na cruz, seja lá onde, nós não servimos a um Deus, que nem eu li aqui no princípio, a respeito do bezerro de ouro que os judeus fizeram, lá os israelitas fizeram, nós não servimos isso, nós servimos um Deus que fala, nós servimos um Deus que tem autoridade, nós servimos um Deus que tem poder. Nós servimos um Deus que pode todas as coisas. É esse Deus que nós servimos. E é esse Deus que age, tipo assim, essa mulher lá pensou, poxa, perdi, né? Porque, afinal de contas, teve que sair da casa, perdeu. Tem algumas coisas que nós perdemos. Perdemos por enquanto. Mas lá na frente, você vai ver que você ganhou. Lá vem a história, né? Tem história, na minha vida tem a história de meu pai. Eu perdi meu pai quando tinha 13 anos, tá? Mas eu lembro perfeitamente, tem alguns irmãos que estão mais próximos de mim, já ouviram isso. Meu pai, uma vez, ele tinha um porco para vender. Meu pai não era crente. Mas não era por falta de aviso não, tá? O Senhor mandou vários mensageiros na casa dele lá, na nossa casa e tal, enfim. Isso é outra coisa. Meu pai tinha um porco para vender. Tinha alguém que queria comprar o porco dele. Quando fizeram o negócio, aí o comprador falou, não vou te dar mais tal valor. Vou te dar aí um exemplo, não lembro bem quanto era, mas um exemplo. Te dá R$500 pelo porco, o pai pediu R$500, um exemplo, né? Não era essa moeda na época. R$500 pelo porco e tal, mas, na hora de chegar o dinheiro, ele falou, não, só dou 200. Como meu pai, isso, amados, é interessante. Isso marcou meu coração. Como meu pai tinha falado para ele, que ele tinha a vender o porco, ele falou, não, eu falei para você, e a minha palavra é que vale. Hoje já é diferente, mas a minha palavra é que vale, e eu vou vender esse porco para você, porque eu falei que ia vender o porco para você. Irmãos, quando eu paro diante disso, quando eu analiso essas coisas, eu consigo perceber o quê? Que tem coisas que marcam a nossa vida. Eu era criança, mas marcou a minha vida de tal forma, pela integridade,
na vida do meu pai, pela firmeza da vida do meu pai. Nós, através da nossa paciência, e através da nossa firmeza em Cristo, e através da nossa firmeza em Deus, você pode marcar a vida de inúmeras e inúmeras pessoas. Mas quando nós agimos fora da vontade permissiva de Deus, quando nós agimos dentro da nossa pressa, quando nós agimos dentro daquilo que nós pensamos que é certo, aí nós podemos então marcar vidas e marcar as pessoas de forma errada. Mas eu gostaria de falar para você nessa noite que o Senhor quer marcar as nossas vidas nessa noite, para que você tenha um pouquinho mais de paciência, para que você tenha um pouquinho mais de segurança no Senhor. Aquilo que Ele tem prometido, aquilo que Ele prometeu para a sua vida, vai acontecer. Mas tem algumas coisas que Ele precisa trabalhar em você. Tem algumas coisas que não vai ser hoje ou amanhã. Tem algumas coisas que você vai precisar deixar. Tem algumas coisas que você vai precisar tirar de você. Tem algumas coisas que você vai precisar ser limpo, assim como eu. Tem algumas coisas que vai precisar diariamente nós deixarmos. Tem algumas coisas que nós precisamos deixar, que nós precisamos largar. E tem algumas coisas, e isso demora tempo, às vezes, portanto, tenha paciência no Senhor, que é o Senhor é quem vai fazer. Tem promessa sobre a vida, a minha mãe já está com o Senhor, mas tem promessa sobre a vida dela, de que nenhum dos filhos delas, ou todos os filhos dela se converteriam. E tem uns 2, 3, somos em 11, né, então, mas enfim, 10 irmãos e comigo são 11, né. Mas enfim, o que eu quero que os irmãos entendam vai acontecer. Eu não sei quando, mas eles vão se converter. Eles vão vir para o Senhor. Mas para isso é preciso paciência. Ah, mas o Senhor prometeu me libertar do vício, do cigarro, da bebida, seja lá do que for. Meu irmão, isso não é preciso paciência não. Isso aí é preciso você tomar uma atitude diante de Deus e falar assim: Deus, eu preciso ser liberto disso agora, hoje, imediatamente. Eu falei para vocês que Deus liberta as pessoas imediatamente, liberta as pessoas progressivamente. E tem pessoas que maduram do dia para a noite. E tem pessoas que levam anos para madurar. Tem pessoas que são casados e ainda são crianças, espiritualmente falando. Tem crianças, tem crianças que só cresceram o corpo. Não cresceram diante do Senhor. E nós precisamos, amados, igreja amada, igreja de Cristo na terra, você precisa sim, você precisa ter um pouquinho mais de paciência no Senhor. Mas tem uma coisa que o Senhor quer que você faça imediatamente, é de que você se liberte de determinadas coisas. E nessa noite o Senhor quer libertar pessoas de determinadas coisas. Quando fala em paciência, irmãos, quando nós continuamos falando em paciência, tem muitas coisas, que os seus filhos às vezes caminham na direção do Senhor. Ontem ainda, hoje, não lembro quando estava falando a respeito dos meus filhos, a respeito de pessoas, a respeito de pessoas que estão aí para lá e para cá, e eu falava, não, mas eu creio num Deus que pode todas as coisas, eu creio num Deus que pode mudar a vida de pessoas da noite para o dia, eu creio num Deus que pode libertar pessoas da noite para o dia, eu creio num Deus que pode libertar pessoas quando alguém coloca a mão sobre a cabeça da pessoa. É esse Deus que nós cremos. E é esse Deus, amados, é esse Deus que nós precisamos apresentar a você. Mas por outro lado, quando o Senhor quer trabalhar na sua vida, tem coisas que estão te machucando,
Tem coisas que estão te ferindo a alma. Tem coisas que, assim como eu, tem coisas que ferem minha alma. Mas lembre-se que o nosso Deus, Ele está tratando conosco. Lembre-se que o Senhor está tratando com você. Lembre-se. E aí entra muito a questão dos filhos. Aí entra muito a questão dos filhos. Quando trata dos nossos filhos, Deus fala assim: eu não poupei o meu filho. Morreu na cruz do Calvário para me salvar. O Senhor permitiu que Jesus morresse por mim e por você. O Senhor permitiu que Jesus nos resgatasse lá através do seu sangue. Houve remissão de pecados, porque o sangue de Cristo lá na cruz, Ele foi aquilo que precisava, foi sacrifício completo. E o que nós não queremos muitas vezes, e a grande maioria das vezes nós não queremos, é sofrer. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado. Nós estamos vivendo um tempo onde tudo é maravilha. E eu digo para você, esse é o Evangelho. Jesus falou assim: quer seguir-me? Quer me seguir? Tome a sua cruz e siga-me. Carregue a sua cruz e siga-me. E essa cruz, às vezes, já vou parar. Essa cruz, às vezes, ela se torna pesada na vida do ser humano. Essa cruz, às vezes, ela se torna pesada, sim, ela se torna pesada para mim, para você. Mas lembre-se de uma coisa, meu irmão, não largue o Senhor de jeito nenhum. Lembre-se de uma coisa, meu irmão, não largue, não arrede o pé de estar com o Senhor. Você fala assim: minha paciência já acabou com esse Deus. Eu falo nesta noite, o Senhor está falando para você nessa noite. Ele quer que você continue. Ele quer que você continue. O salmista Davi, ele falou lá no Salmo 40. Salmo de número 40, ele falou assim: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Você tem que esperar pacientemente no Senhor, porque Ele vai ouvir o seu clamor. Espere com paciência no Senhor, porque Ele vai ouvir o seu clamor. E o salmista Davi continua assim, fala: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendo lamaçal, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Irmãos, Deus tirou Davi, aquele miserável pecador, assassino, sim, e firmou os passos dele sobre a rocha de novo. Você pode dizer assim: mas Davi pagou um preço altíssimo. Sim, pagou um preço altíssimo, mas lá, num dos salmos, ele fala assim: Senhor, torna-me dar a alegria da tua salvação. Traz de volta, Senhor, a alegria da salvação sobre a minha vida, sobre o meu espírito, sobre o meu corpo. Traz de volta, Senhor. O salmista chegou a falar isso, porque ele fala aqui no Salmo 40, ele falou: olha, o Senhor tirou-me de um largo, de um poço, de um lamaçal, de um charco. Tem umas traduções que falam de um charco, de lodo, que traduziu são os poços perdidos de lamaçal que Davi se enfiou. Você está esperando no Senhor? Os seus pecados, eles serão perdoados. Quer seguir a Cristo? Tome a sua cruz e siga Ele.
A sua cruz, assim como a minha, ela não é fácil e não será fácil. Mas quando nós esperamos, ou quando nós temos paciência para chegarmos até o Senhor, e naquele dia o Senhor vai olhar para nós e falar assim: vinde, benditos do meu Pai, entrai, entrai, entrai. Eu sempre brinco com os irmãos. Ainda ontem o irmão falou para mim: Alcindo, nem que a porta se feche nas minhas costas. Eu falei: essa mesmo minha palavra mesmo. Nem que a porta do céu se feche. Não sei se o céu vai ter porta, irmãos, mas se tiver porta que fechar no céu, se fechar nas minhas costas tá bom. Mas eu quero estar lá. Eu não vou abrir mão disso. Não vou abrir mão disso. E eu não quero que você abra mão disso também. Mas nem que seja o último a adentrar, nem que seja o último. Vá. Segure nessa cruz. Não deixe, em hipótese nenhuma, de maneira alguma, não deixe. Porque o Senhor, Ele quer sim resgatar a sua vida. Ele quer sim transformar a sua vida. Tenha um pouquinho de paciência. Tenha um pouquinho de paciência, mesmo que você pense: não, Senhor, já não estou mais acreditando em nada. Já não estou mais acreditando em ninguém, já não estou mais acreditando nem em profeta, não estou acreditando mais nada, porque nada dá certo na minha vida. O Senhor fala para você nessa noite: esperei confiantemente. Algumas traduções dizem assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou e ouviu quando clamei por socorro. Essa é a palavra. Espere no Senhor. Você que entrou pela primeira vez neste lugar, o Senhor está falando para você esperar no Senhor. Espere no Senhor. O Senhor, Ele tem algo extraordinário para você. Lembre-se que para você atingir a maturidade, você tem que passar pelo deserto. Para você atingir a maturidade, você tem que passar pela fogueira, você tem que passar pelas prisões, você tem que passar. Mas Deus, Ele vai tirando aquilo que não está mais, e você não precisa mais carregar. E nessa noite o Senhor quer tirar algumas coisas da sua vida que você não precisa carregar. Nessa noite o Senhor quer tirar algumas coisas da sua vida que você não precisa mais carregar. O Senhor está falando para você que não precisa. E você já esperou muito tempo para que isso seja tirado da sua vida. O Senhor fala para você que você não precisa carregar mais isso. Não sei o que é, mas eu sei dizer para você que o Senhor quer arrancar da sua vida isso que você não precisa carregar, porque você talvez esteja passando pelo deserto, mas o Senhor é contigo. Tenha paciência. Senhor você está passando pela fogueira, o Senhor é contigo. Tenha paciência. O Senhor quer fazer algumas coisas na sua vida. O Senhor quer fazer de você um grande pregador, um grande ministro da palavra. Tenha paciência. O Senhor quer fazer de você um grande evangelista. Tenha paciência. O Senhor quer fazer de você um grande pai, uma grande mãe. Tenha paciência. Porque jovem, olhe para mim, por favor. Eu sempre falo para essa classe de pessoas que hoje está sendo bombardeada pelo inferno. O inferno bombardeia esses jovens dia e noite. O Senhor quer fazer de você uma grande mulher, um grande homem, mas tenha paciência. Não coloque a carroça na frente dos bois, isso terá consequência. Isso terá consequência.
Não coloque, não faça errado, faça certo, não faça errado. Não vai pelo caminho torto, vai pelo caminho do Senhor, porque lá na frente, o Senhor haverá de te recompensar, e você será uma mulher de Deus, um homem de Deus. Quando você abrir a boca para falar do Senhor, as nações vão ouvir você, porque você foi fiel ao Senhor. Não troque, jovem, não troque a sua dignidade por nada desprezível desse mundo. Não troque a sua dignidade por nada, por mais que seja oferecido para você, mas não troque a sua dignidade por algo desprezível, por mais desprezível que seja desse mundo. Não troque a sua dignidade, porque lá na frente é o Senhor quem vai te recompensar, e é o Senhor quem vai te dar aquilo que você precisa. Irmãos, igreja amada, você precisa disso. Não murmure, por favor. Não murmure. Não murmure. A Bíblia fala que o espírito de murmuração é como o espírito de feitiçaria. Igreja, não murmure. Tenha paciência. Hoje não está dando certo, mas amanhã pode dar certo. Hoje você está passando por provação, mas amanhã você pode ser restaurado, pode ser curado. Hoje você está passando por enfermidade na alma, mas você pode ser curado nessa noite. Hoje o Senhor pode curar, restaurar a sua alma. Hoje. Tem coisas assim, milagres que Deus faz. Hoje, agora.